a forma do ovo para fazer um coelho, como se fosse um porta-retrato de coelho. Então, nesse biscoito, a gente vai ter volume, textura, pintura e wet on wet, envelhecimento. Então, tem muita coisa. O glacê que a gente usou esse mês é basicamente o branco. Obviamente que o wet on wet eu fiz com rosa claro, rosa escuro e o verde, para fazer os desenhos do fundo, tanto da placa quanto desse biscoito. Mas dá para fazer esse biscoito só com o branco, sem mais nenhum outro glacê. Então, se você não quiser fazer ou wet on wet, ou até fazer ele pintado. Então, mas vamos fazer esse biscoito, vem comigo. Então, como o outro biscoito, nós vamos preencher com o branco, que está fluido, aí você tem que escolher o seu fluido, lembrando que como a gente vai fazer o wet on wet, se você deixar ele muito fluido e não fizer contorno, ele pode ser que ele derrame. Então, eu estou preenchendo, chegando até a borda, mas eu não pus glacê suficiente para preencher ele inteiro, mas tem que tomar cuidado, porque como nós vamos fazer o wet on wet, precisa ter espaço. Agora eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez antes, fazer as bolinhas aonde eu quero pôr as flores. Como a gente vai fazer o coelho por cima, é legal que as bolinhas, a ideia é que as bolinhas realmente estejam atrás do coelho, igual vida. Agora eu vou pôr um pinguinho do rosa escuro em todos eles, e aí com a agulha eu faço 1, 2, 3 e dou uma viradinha. 1, 2, 3, dou uma viradinha. E aí eu vou fazer isso em todos eles. Eu deixo a agulha suja porque realmente eu quero que apareça esse risquinho do lado de fora. Agora eu vou pôr um pinguinho verde em cada florzinha para fazer a folha. E aí você vê que ele até já fez um puxadinho, né? Então, mesmo assim, eu vou pegar a agulha e vou puxar mesmo esses que fizeram o puxadinho, eu vou fazer o puxadinho de forma que ele fique parecendo uma folha. E aí eu vou esperar secar, e agora eu vou fazer o envelhecimento, passando o marrom na beirada. Esse é aquele pincel arredondado, chamam de Filbert, alguma coisa assim, eu não sei exatamente o nome dele, ele é aquele arredondado. Eu fiz a volta inteira do marrom, agora eu vou puxar o marrom para dentro, justamente na ideia do envelhecimento. Você primeiro pode puxar ele puxando mesmo, e depois você dá uma batida nele, assim, não batida no biscoito, mas se a gente fizer batidinha, tap, 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 em vez de puxar, ele vai ficar mais bem espalhado. Lembrando que a gente vai ter um coelho aí no meio, então a ideia é que o coelho, ele não precisa, o centro não precisa nem estar pintado, mas a ideia é que vá amenizando a cor para criar justamente essa ideia do envelhecimento. Agora, com o lápis, eu vou desenhar o coelho. Primeiro eu vou fazer a cabeça do coelho, e aí depois da cabeça feita, eu vou fazer o restante do coelho. Então, eu fiz um redondo para fazer a cabeça do coelho, vou fazer o corpo dele e as orelhas dele depois da cabeça. Então, agora o corpo dele, a partezinha que tem os pelinhos, que a gente vai fazer uma texturazinha, e aí eu fiz uma orelha de pé e outra deitada, onde a gente vai usar inclusive aqueles do treinamento que a gente já fez de fazer a marcação da orelha, a dobra da orelha, né? Então a gente vai fazer a dobra da orelha porque a orelha está dobrada. E aí agora que ele está desenhado, a gente vai usar o glacê mais consistente. Eu fiz primeiro uma basezinha aqui do peito, mas depois eu vou refazer essa base do peito para ficar mais mais altinha do jeito que eu quero, porque ela ficou bem baixinha. Então eu fiz o peito,
como a gente está trabalhando com um glacê mais consistente, que é aquele glacê que a gente vai, eu vou fazer a volta aqui onde eu fiz o desenho no lápis, para esconder, obviamente, o lápis. Esse glacê é o glacê mais consistente, então é um glacê que, se eu não ficar mexendo ele, ele vai ficar marcado. Então, a ideia é que você tem que ficar mexendo o glacê. Então, toda vez que você trabalha com volume, com esse glacê mais consistente, você vê que ele fica marcado aonde a gente fez. Mas se a gente for fazendo, chuchando o glacê, ele vai alisando ele. Então, essa é a ideia de você usar o glacê mais consistente, que não é duro e nem mole, mas é com ele que você consegue fazer o volume. E aí você só consegue que ele fique liso se você ficar chuchando ele. Então tem muita gente hoje em dia que usa essa metodologia para fazer volume. Então você tem que pensar que esse é um biscoito mais complexo de ser feito quando você estiver trabalhando com volume. Então você tem que ir chuchando até acabar. Normalmente a chuchada você faz ela com o próprio bico que você estiver usando. Você não usa agulha nem nada. Você até pode, mas eu não aconselho muito. Você vê que esse finalzinho eu fui com agulha até que deu certo, mas às vezes não dá certo. A hora que você põe a agulha, não consegue ajustar. Como esse glacê ele é mais consistente, ele não precisa estar muito seco, aliás, ele não precisa estar seco para você continuar fazendo as partes, porque para ele se misturar, ele precisa ser chuchado, ele precisa ser mexido. Então, se eu pegasse o biscoito inteiro e mexesse de uma vez só, ele ia estragar os meus contornos. Mas como eu vou mexer ele só com o saco de glacê, ele não estraga. Então você vê que aí ele vai alisando. Então você vê que a minha mão não está parada. Não é que eu estou com trimelique, não. É só assim é que você consegue alisar esse tipo de glacê. Então, trabalhar com volume é dessa forma, tá? Então você vê que eu ajustei o finalzinho com ele. E agora eu vou pôr um pouco mais aqui no peito dele, porque eu achei que precisava um pouco mais. E daqui a pouco a gente volta para fazer a textura que ele vai ter nessa parte, tá? Que ele ainda tá úmido, então ele não vai fazer textura. Então, mesmo que eu mexi um pouco com a agulha, mas eu vou precisar mexer de novo. E aí a mesma coisa para a orelha. Então, eu vou preencher e aí eu vou chuchando para que ele fique liso. Então, ele fica liso, só que ele é mais trabalhoso. Ele é um glacê mais consistente, ele é um glacê aí que você vira o bico, é o mesmo glacê que eu usei para escrever o Vida. Então é um glacê que você levanta, ele vira o bico e aí você consegue trabalhar com ele desse jeito, o de contorno. Então eu fiz uma orelha e aí eu vou fazer outra orelha. Lembrando que como a gente vai ter a dobra da orelha, a gente precisa marcar a dobra da orelha. Então, eu vou marcar a dobra da orelha e aí a gente tem que tomar cuidado para não perder a dobra, que é aquilo que a gente já fez, que eu vou subir um pouco e aí eu vou chegar pertinho para que ele fique, a dobra apareça, né? Fique marcada a dobra e o glacê não sobreponha essa marcação que eu fiz. É completamente possível, né? A gente já fez isso com outros biscoitos e eu vou deixar aqui a dobra e eu vou alisar o resto do biscoito só, para o resto do glacê, nas outras partes, mas eu vou conseguir manter a dobra e manter essa marcação da dobra. E aí você pode fazer isso com vestidos, você pode fazer isso com orelhas, com chapéus, com tudo que você quiser marcar essa dobra, você pode fazer, tá? Então, isso é o jeito de fazer a dobra que você pode fazer. Você vê que ficou marcado ali a dobra da orelha dele,
e aí a gente vai pintar daqui a pouco, depois dele seco. Agora que já secou um pouco mais a parte do peito, eu vou, com a agulha mesmo, dar uma apertada aqui, porque eu queria que o peitinho dele tivesse essa marcação dos pelinhos, né? Que eu queria essa diferenciação. E agora eu vou fazer a chuquinha dele aqui, usando o mesmo tipo de glacê. Eu não tô com outro glacê. Então eu fiquei com ele, com a xuxinha dele. Você vê que eu usei só glacê branco, e aí agora, depois que ele secar, a gente vai começar a pintar. Então, para pintar, eu comecei pintando com rosa nas orelhas, no centro das orelhas, para marcar as orelhas mesmo, né? Então, e eu usei o marrom e o gold para fazer o coelho como um todo. Comecei com marrom nas beiradas, e aí para dar uma luz eu usei a cor gold, que foi a mesma cor gold que a gente usou para fazer o vida, que não é ouro. Ela, na verdade, ela chama gold, mas ela não é aquela cor dourada. Ela é só chama gold. Aí eu fiz a beirada do desenho e aí eu puxo com o pincel úmido. Então esse aqui eu estou usando o pincel arredondado, número 8, se não me engano, que não é nem muito fino e não é aquele chatinho arredondado. E aí eu vou pintar ele, aqui a chuquinha eu tô pondo o marrom, porque eu realmente quero que fique a marquinha da chuca, e um pouquinho de gold. E agora a gente vai pintar a cara dele, também com o marrom na volta, aí eu puxo para dentro o marrom, para pintar ele inteiro. Lembrando que a gente ainda vai ter que fazer o nariz dele. E agora eu tô pondo um pouco de gold para dar um pouco de iluminação para ele. Então você cria aí entre o marrom e o gold, você cria a cor do seu coelho. Então, conforme você põe mais marrom, você realça essa cor, né? Então eu vou agora fazer o corpo dele. E o corpo sem a parte dos pelinhos, que os pelinhos eu vou pintar ele de gold. Então essa parte eu fiz marrom, um tequinho de gold, e os pelinhos dele a gente vai fazer só de gold. Então você vê que você precisa ir limpando o pincel, sujando o pincel, limpando o pincel, para não ter muita tinta em excesso, para que você se acostume a usar o pincel. Eu aconselho a vocês começarem a usar os pincéis para tentar perder um pouco o medo. Eu digo isso porque comigo foi assim também. Então agora eu estou fazendo um contorno nele inteiro com o marrom, justamente para realçar o movimento do próprio coelho. E agora, com a cara pronta, a gente vai fazer o nariz dele, que é um triângulozinho. Então eu fiz um triângulo e vou ajustar esse triângulo, lembrando que é o mesmo glacê, então ele é mais duro, então eu preciso dar uma chuchadinha para ele ficar certo. E aí depois que ele secar, aí eu tô só ajustando ele porque eu quero que ele fique mais triangular mesmo, eu vou poder pintar o nariz de rosa. Então eu vou pintar o nariz de rosa. E agora eu estou fazendo bem na beiradinha, e aí eu puxo a cor para dentro. Esse é o jeito que eu me acostumei a pintar. Eu faço a beirada e puxo para dentro. Eu tive algumas aulas de pintura e acabei optando em usar esse tipo de pintura. Acho que cada pessoa acaba que a pintura é muito característico de cada pessoa, né? Então, eu gosto bastante desse estilo. E aí, para fazer os olhos, eu vou usar a caneta mesmo. Então, eu vou fazer 2 olhinhos redondinhos. E vou fazer com a parte mais fina, que eu usei a parte mais grossa para fazer o olho, a boquinha dele, para ele ter
um pouco mais de fisionomia, porque a hora que a gente põe a carinha, a boca dele, ele ganha uma fisionomia maior. Bom, vocês viram que tem várias técnicas nesse biscoito. Tem a textura, que nem eu já tinha falado, tem a pintura. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveite o conhecimento nesse biscoito ou em outros biscoitos. Obrigada!